Buenos dias, graça e paz. Vamos fazer uma oração para darmos continuidade em nosso culto nessa manhã. É sempre um prazer alabar com nosso papá. Amém? Padre, nessa manhã entregamos uma vez mais nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Deus, que Tu puedas nessa manhã hablar através de Tu palavra em nossas vidas, generando em nós outros a transformação necessária para assim, Senhor, sermos tal como Tu eres. Jesus, nessa manhã te pedimos, Senhor, que toda distração, tudo aquilo, Deus, seja quitado de nosso meio, Senhor, que a palavra pueda cumprir seu propósito. Deus, que tudo que sair de minha boca nessa manhã seja, Senhor, a palavra verdadeira, genuína do Senhor. Habla com nós outros, abrimos nosso coração para receber Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bueno, estivemos aí um tempo, nós finalizamos passado domingo, o estudo de Efésios, onde estudamos aí sobre as verdades que o Senhor, as direções do Senhor para a igreja. E ao cerrar esta palavra, esse livro do propósito de Deus sobre a igreja, as instruções, meu coração seguiu falando com Deus. Deus nos ministra mais. Eu sei que há verdades aí que necessitamos aprender, ser descortinada em nossas vidas. E mientras eu orava essa semana e falava com algumas pessoas, o Senhor me ha ministrado algo em meu coração que, como consequência, será a aplicação do livro de Efésios. Então, te invito nessa manhã a abrir seu coração e permitir-se que Deus ministre em seu coração. Amém? O texto que vamos compartilhar nessa manhã é Santiago, capítulo 3, do verso 16 ao 18. Sim, vamos falar de uma palavrita muito fundamental para nossos dias. Diz assim o texto: quem é sábio e entendido entre vosotros, que lo demuestre com buena conduta, mediante obras hechas com la humildade, que lhe dá sua sabedoria. Pero, se tenéis envidia, amargas e rivalidade em coração, déjate de presumir e de faltar a la verdade. Essa não é a sabedoria que desciende del cielo, sino la terrenal, puramente humana e diabólica. Porque donde há envidia, rivalidade, também há confusão e toda classe de ações malvadas. Enfim, o fruto de la justiça se sembra em paz para los que hacen la paz. Bueno, meus queridos, hoje vivemos um tempo, eu estava falando essa semana, nunca a humanidade, as pessoas tiveram tanto acesso ao conhecimento, pero também nunca as pessoas, nossa humanidade se tornou tão vazias e, como disse uma palavra que eu utilizei muito, pessoas muito superficiais. Graças. E dentro de tudo isso, eu busquei ao Senhor Deus. Como podemos, em nossos dias, ter tanto conhecimento? Porque na palavra do Senhor disse que nós outros devemos buscar o conhecimento, que muitos de nós outros perecemos por não conhecer a palavra de Deus. Muitos de nós outros perecemos, cometemos erros por não conhecer certas verdades. E
E dentro disso eu fui buscando ao Senhor, escutando as pessoas, buscando direção, buscando conselhos, lendo a palavra de Deus. E dentro de minha casa, muitas vezes, eu falando com meu esposo. E o Senhor ministrou algo muito forte em meu coração. Há uma grande diferença. Uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento surge de juntar informações através da experiência de uma vida, de uma pessoa. E não adquire o conhecimento, senão que se forma. O conhecimento, eu não nasço com ele, não é instantâneo. É o dia a dia, uma cosita atrás de outra, uma ensinança, uma aplicação, uma leitura, uma oração. Todas essas coisas vão construindo nosso conhecimento. E o processo, como se diz, é o processo de organizar todas essas informações, e dando a elas algum significado. Ao contrário, a sabedoria é um derivado do conhecimento. A sabedoria é uma qualidade. É mais que uma qualidade, é um atributo. A sabedoria é a aplicação do conhecimento. Estamos sempre dizendo aqui, não? Temos uma parte de nossa igreja que sempre vamos aplicar a palavra, vamos fazer a aplicação do texto, vamos fazer a aplicação disso. Por quê? Porque entendemos que quando nós conhecemos algo, temos o conhecimento de determinado assunto, temos que trazer para nossos dias a aplicação. Porque há coisas que estão em Antigo Testamento que para nós outros é conhecimento. Está aí, foi inspirado por Deus a ser parte, não, de nossas vidas em el passado. Como eu disse há pouquinho, foi construindo, o conhecimento foi construindo todas essas coisas, e quando chegou no Novo Testamento, vamos aplicar tudo isso. Então, eu quero que nessa manhã, é uma palavra que necessita de verdade, que nós outros abríssemos o coração para poder permitir. Eu creio que, mientras estamos aqui compartilhando o pão da palavra do Senhor, o Senhor vai estar ministrando em nosso coração. Há coisas em nossas vidas, coisas tão sencillas que temos conhecimento, mas nessa manhã o Senhor nos chama a termos sabedoria, a aplicar essas verdades que o Senhor, ao decorrer dos anos, tem derramado sobre nós outros. O Novo Testamento, em Santiago 3:13, diz assim: Santiago define a sabedoria como aquele que demonstra uma boa conduta, mediante obras hechas com humildade e com sabedoria. Podemos chegar delante das pessoas e falar montão de conhecimentos, como diz aqui, montão de chorradas que se diz conhecimento. Pero se nós outros não temos a luz da palavra, certamente esse conhecimento nos vai matar. Se tu vês em esses dias, se tu abres tua rede social, vai ser bombardeado com tamanha gente dizendo a mesma coisa em perspectivas distintas. Se hablas de alegria, se tu miras a um Instagram, YouTube ou na rede social que tu utiliza, vai ter montão de gente falando dessas coisas. Pero quando tu empiezas a filtrar tudo isso, tu empiezas a fazer algumas seleções. Pois mira, esta pessoa, vamos a ver como vai a sua vida. A alegria, não, para nada tem as alegrias, então se quita. Então vamos a ver esta. Pois essa ensina sobre esperança. Pero quando abre a boca, conhece montão do que quer dizer esperança. Pero sua vida, a função de sua vida e a prática,
tem nada que ver, pues quita-se também. E tu empiezas a mirar o outro, pues esse habla eloquente é bueno, tem presença de púlpito, tem, não? E quando tu empiezas a andar um pouquinho mais cerca, tu vas a ver, eu não estou aqui, abre parênteses, não estou aqui dizendo que devemos despreciar a las pessoas. Estou dizendo que não basta conhecer. Nós outros, há uma frase que é um refrão. O diabo, ele conhece a palavra do Senhor mais do que nós outros. Ele conhece, ele é conhecedor. As pessoas que negam a Cristo, que se diz que não creem em Cristo, desconhecem a palavra de Deus. Eles não são ignorantes como muitos de nós outros. São conhecedores da palavra. Pero a distinção em el hombre que Deus nos habla, né? em Santiago 3, a diferença nossa com os demás é que o conhecimento, sim, a sabedoria, que é a aplicação, que nos hace a diferença. E nessa manhã eu te invito a abrir seu coração para uma caminhada de sabedoria. Não somos maestros da palavra e nem dueños de toda a verdade. Mas uma coisa é certa, buscamos dia a dia, dentro de nossa casa, dentro de nossas vidas, aplicar o conhecimento e o privilégio que temos de conhecer as coisas através de uma prédica, através de uma leitura, através da comunhão. Nosso coração deseja todos os dias aplicar as verdades do Senhor. A la luz da palavra, Santiago nos ensina muito bem sobre a sabedoria que vem do alto. A sabedoria natural é aquela que provém de celos, de envidia e toda essa suerte de coisas que está aí no mundo. Vamos a ver. A falsa sabedoria. A falsa sabedoria é: viene a Jesus, que Ele te aceita como estás. É uma verdade. Pero a falsa sabedoria é: permaneça da maneira que tu queres, porque Deus te ama assim. Deus não exige de ti sacrifício, não. Atualizamos a palavra do Senhor. A palavra foi atualizada em Heresias capítulo 2, versículo 1. Deus te ama, pero não ama tu pecado. Se tu e eu buscarmos de todo o nosso coração a sabedoria de Deus, a primeira coisa que Ele vai dizer-te a ti e a mim, uma coisa que meu marido sempre nos disse, não? Corra tu cruz e siga a Jesus. Não há maneira de mirarmos ao mundo com as mesmas gafas depois de ler a palavra de Deus e sermos ministrados e transformados por ele poder do Senhor. Quando nós outros leemos Santiago 3, versículo 17, ele vai nos ensinar, ele vai nos dizer, algumas cositas que representam a sabedoria del alto. Eu não vou estar aqui enfatizando o que é malo, Nós somos o pueblo de las buenas nuevas. Mientras eu te aclaro, eu te explico o que é a sabedoria buena, a mala já vai saber mais ou menos. Basta mirar a nosso redor que vas a saber qual é. Diz assim: a primeira sabedoria ela é pura. É pura. A sabedoria é pacífica, é amável, é benigna, está llena de misericórdia e de buenos frutos, e sem incertidumbre nem hipocrisia. Deus meu, quando eu he leído essa semana esse texto, eu lhe compartilhei em jueves com as pastoras, eu estava dizendo para elas o seguinte: nós outros
muitas vezes, basado em nosso conhecimento, atuamos como se fôramos dueños da verdade. Então, há certas coisas que hacemos que está tão enraizada em nossa mente que vivimos como se fuera uma verdade. Então, como líderes da igreja, como papás, como mamãs, como empresários, nós temos certas atitudes que primeiramente pensamos que são verdadeiras. Não. Se eu trabalho todos os dias da semana e pago meus impostos, não todos, porque afinal das contas, eu sou uma pessoa que estou llena de conhecimento. Então, se eu puedo sacar proveito de alguma maneira, eu vou atuar assim. Então, eu creio que é a sabedoria pura, verdadeira e é correta. Então, se eu puedo, como escutamos aí no mundo gospel, eu creio que é sabedoria de eu amo meu próximo, pero ele lejos de mim. Pero vale, eu libero esse próximo, não quero conviver com ele, pero como está meu coração? Então, aí vamos entrar em pureza, na sabedoria pura. A sabedoria pura, ela habla muito mais do que atitudes superficiais. Ela habla de um sentimento concluído. Não, eu tenho a convicção que eu é perdonado de todo meu coração, que essa situação não governa mais minha vida. Eu tenho a convicção, eu reconozco que a sabedoria que o Senhor me ha dado, pois mira, eu he tenido um problema muito forte com meu irmão e a juventude, e este irmão meu ha destroçado minha infância, minha juventude. E todas as vezes que eu recuerdo de las circunstâncias, o cuchillo vuelve a minha espalda. E eu sempre estou falando de pureza, de uma sabedoria verdadeira e pura. Mas em realidade não somos assim. Sabe qual é a aplicação de uma sabedoria pura? É quando eu corro todas minhas heridas deste hermano, e eu corro todas essas heridas e pongo aos pés da cruz, não simplesmente como um simbolismo, pero como se for uma rendição de meu coração ao Senhor Deus. Essa situação é demasiado forte para mim. Então, se tu palavra disse que se eu me vou hacia ti, de maneira nenhuma o Senhor vai me echar fora. Então, essa sou eu, toda rota delante do Senhor. Então, eu vou aplicar. Eu conosco tu palavra e através da sabedoria que o Senhor me ha dado, vai fluir dentro de mim, limpiando minha vida. Que esse sentimento de rancor, de ódio, não sei o que, não sei quanto, quando eu me levantar, pode quedar aí. Então, esta é a sabedoria pura que está dizendo aqui Santiago. Quando o texto sigue, é uma sabedoria pacífica. Hermanos, por amor de Deus, essa palavrita aí, ela reina no mundo, pacificação. É muito bueno, não? A realidade, fíjate como é sencillo. Como eu he dicho no princípio, o mundo nunca tuvo tanto conhecimento, pero também nunca ha tenido tantas guerras como se tem hoje em dia. Há guerras dentro de los hogares, há guerras em sua cidade, em el governo, há guerras de bandilha, há guerras, todos os dias há um tipo de guerra nova. Todos os dias, se te miras na internet, todos os dias há um novo tipo de guerra social, discriminatória, eu não sei o que. E quando buscamos a pacificação, a sabedoria que pacifica, nós outros não encontramos. Sabe por quê? Porque toda esta gente que está em guerra crê firmemente que está lutando por uma causa verdadeira. Pero a causa de ele, não a causa do próximo. Não a causa que de verdade vai generar
paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansedumbre. Não esse tipo de causa. Pero la causa de que eu tenha razão acima de todo e de todos. La sabedoria amável. Essa Deus, essa aí, há muitos anos Deus vem trabalhando em minha vida. Porque há coisas que eu conosco e creio firmemente. Pero a maneira com que eu passava, agredia, heria as pessoas, aunque era uma sabedoria verdadeira, pero não trabalhada. Uma sabedoria que estava assim muito juntita com minha justiça própria. Então, assim, quando eu he percebido isso, ao decorrer de los anos, estivemos aí passado el ano estudando Timoteu, como esse estudo cambiou nossa vida. Timoteu no Teófilo. Como esse estudo cambiou nossas vidas. Podemos dizer que fomos transformados pela renovação desse novo tempo. A aplicação do estudo de Teófilo foi marco em nossa comunidade. E posso dizer que a amabilidade foi uma das coisas que o Senhor mais ha trabalhado em nossas vidas. Para a resolução de problemas, para posicionamentos, para direções, Deus ha cambiado de dentro hacia afuera nossas vidas. E podemos perceber a importância de expressarmos a amabilidade. E esta amabilidade não é essa dissimulação que a gente te diz a la cara, uma coisa com uma sorrisa. E quando dá-se a espalda, é tudo ao revés. Essa amabilidade só pode ser encontrada em Jesus. Somente em Jesus. O Espírito Santo é Ele, é a clave de tudo isso que estamos falando aqui nessa manhã. A benignidade. Essa é maravilhosa. Irmãos, a benignidade vai muito mais allá do que ter solamente compaixão. É ser benigno em el processo de ver as coisas, de ver a pessoa, a empatia de se ver em tal situação. Ter o amor, a compaixão, a benignidade de actuar de uma forma que seja restauradora. Tudo isso é a sabedoria, segundo Santiago, que vem do Senhor. Então, assim, mientras estamos compartilhando, tu vas reflexionando. Eu sou essa pessoa benigna. Eu sou essa pessoa pacífica, amável. Quando estamos aí em meio de uma confusão, eu suelto uma chispita para... Hoje eu vou exercer tudo isso. A sabedoria que vem de Deus. A misericórdia. A misericórdia é a que genera buenos frutos, irmãos. Devemos ser misericordiosos. Foi o que Jesus foi por nós outros. Ha tenido misericórdia por la humanidade, ha tenido misericórdia, porque mira, Ele ha criado o homem a sua imagem, a sua semelhança, e nós outros aí em Edém tomamos, uma vez mais, nós tomamos nossas próprias decisões. E o Senhor ha tenido misericórdia. Eu não posso simplesmente destruir a humanidade. Ele ha tenido misericórdia de nós outros, nos ha envolto com seus laços de amor, ha deixado sua glória, se despojou de todo seu poder e glória, se tornando homem como nós outros, e foi a uma cruz por nos amar, porque ha tenido misericórdia da humanidade. E sim, incertidumbre e hipocrisia. Essa foi uma das coisas que, quando eu li o texto, me chamou a atenção, porque já tinha lido esse texto, e a incertidumbre, com uma palavra mais pequena, é incredulidade. Incerto é uma certeza que não é verdadeira, que eu não creio nessa verdade. E a incertidumbre da palavra de Deus, ela vai desencadenar um montão de coisas.
quando estamos em lutas, em tribulações, se nós outros não estamos aferrados em la palavra de Deus, a incertidumbre está aí a la puerta, chamando. Onde está Deus? Será que Deus de verdade está contigo? Será que Deus de verdade te escuta? Será que de verdade esta palavra foi para ti? Quantas vezes fomos aí atacados por incertidumbre e hipocrisia? A hipocrisia. Nadie. Hoje vivemos a era das pessoas mais autênticas, não? Habla lo que hace lo que habla, hombres e mulheres de uma palavra. A hipocrisia. Não, eu sou delante de ti, sou em tu espalda, eu sou el mesmo contigo dentro do quarto, orando por ti, eu sou el mesmo que habla de ti delante das pessoas e delante de ti. Nadie é hipócrita. Sabe, nessa manhã, eu queria muitíssimo que, por mais que nós outros pensamos que somos conhecedores de muitas coisas, nós outros temos que conscientizar que a sabedoria, ela só é alcançada através do Senhor Jesus. Há um dito muito antigo, muito popular aí fora, que diz assim: conhecimento é saber que tomate é um fruto. Isso sim, aunque eu não concorde, pero tomate é um fruto. Sabedoria é não poner o tomate em uma ensalada de fruta. Por quê? Já experimentou? Eu já. Hermanos, se estropia todo o sabor. Me encanta o tomate. Me encanta, pero haz el teste, ponga aí o tomate em um pouquinho de ensalada de fruta. Vai estropiar o abacaxi, que é ácido, a pinha e o abacaxi, que é ácido. Puesto em uma salada de fruta, se queda harmonioso, rico. Pero pongas aí um tomate, vas a ver que não é sabedoria ter um tomate em uma ensalada de fruta. A demonstração da verdadeira sabedoria é através das obras realizadas com a humanidade. Tudo aquilo que nós outros hacemos, a mão direita hace, não hace falta de eu propagar com a mão. Isso é a Bíblia, não sou eu que estou dizendo isso. Pero a sabedoria é de vir através de nossas obras. Como, meme? Quando eu corro a palavra de Deus, eu leio, ou eu estou na universidade estudando, ou eu estou trabalhando certas coisas de minha profissão. Tudo isso é conhecimento. Pero a sabedoria aplicada é, mientras eu estou trabalhando, Deus, eu sei esta profissão, eu hago isso muito bem, pero que através desta obra que estou fazendo, as pessoas possam ver o Senhor. Eu cresci em uma comunidade onde dizia que todos foram chamados para pastorear. Em aquela época, a gente deixava seus estudos simplesmente para dedicar-se à igreja. A igreja não está mal, pero ha tenido um equívoco. O Senhor, Ele não desprecia as profissões. Deus, a sabedoria é tu ser um grande engenheiro e ser engenheiro que expressa Jesus através de seus trabalhos. Pode ser um abogado, que necessitamos muitíssimos abogados justos, íntegros, que expressa o evangelho aí onde está em um juzgado. Tu puedes ser uma buena dueña de casa, uma cuidadora de niños, de la casa de pessoas. Tu puedes exercer através da palavra de Deus com sabedoria em esses locais. Está planteando a roupa de alguém, Deus, eu declaro a salvação. Está limpando, preparando na mesa, Deus, eu estou aqui preparando esta mesa, pero quando a gente comer esse pão, tomar este vinho, essa copa, Deus, essas pessoas serão transformadas. Isso é a sabedoria segundo as obras do Senhor. Um sábio não busca a jactância nem a contentação.
a contentação, a jactância, disputas, argumentos, rivalidade. Manos, essas coisas, o mundo está transbordando, está aí reboçando de tanta divisão, de tanta competição. E lá final das contas, a minha igreja é melhor porque há um montão de gente aí e não se cabe dentro do edifício, temos que cambiar de edifício. Irmãos, quantidade não é sinônimo de qualidade. Não é. Puedes ver em la vida de Jesus. Sua caminhada, muitas das vezes, ele ia para ele solo. Tinha um montão de multitud que seguia ele. Mas não era por causa dele, era por aquilo que ele poderia oferecer. Há muita gente que está aí rellenando lugares por el conhecimento que alguns têm. Pero quando vem o fogo, verás, quem permanecerá? O conhecimento ou a sabedoria? Então, vamos poder mirar como as coisas estão caminhando em esses lugares que estão aí llenos, repletos, a forma, a classificação que a gente tem por denominar sabedoria no que a gente faz é muito superficial. Sabedoria é uma dependência total do Senhor. Sabedoria é quando eu tenho a real vontade e convicção de que eu posso fazer. E eu entendo que sem Ele eu não posso. A verdadeira sabedoria é eu saber conhecer muitíssimas das coisas, pero Deus, quando eu abrir minha boca, esta letra, esse conhecimento não venha matar a gente. Como é malo, como é triste, muitas das vezes estarmos sentados, falando com a gente, e tu paras a escuchar, a pessoa não deixa de falar um instante. Pero quando tu te vas lejos de ella, tens ganas de ducharte, que asco. Sabe? Já he estado com gente assim que como disse, não? Põe dúvidas em tu saber e borra tudo que tu pensavas que sabia. É horrível. É horrível escutar gente assim. Quem nós outros somos? Hablamos sempre da identidade, porque isso é fundamental. A aplicação de todo o conhecimento que tu vimos aí durante o ano. Meus queridos, devemos anelar por la sabedoria do Senhor. Devemos ansiar por la sabedoria do Senhor, porque será um divisor de águas, onde tu realidade vai ser transportada a um nível de dependência do Senhor, porque a sabedoria ela nos quita do controle. A sabedoria ela nos quita de uma comodidade. É muito fácil. Hoje em dia eu já escutei que a gente aí tem tudo listo por internet. As coisas estão muito explícitas, muito claras, muito fácil. Tudo se tornou muito instantâneo. A gente não quer mais aplicar o livro que quando disse, entra para a tua habitação, habla com o Senhor, ali tu pode desforrar, sabe, delas máscaras que temos. Cada dia temos uma máscara distinta para lidar com cada circunstância. Pero delante de Deus não há maneira de sermos mascarados. Delante do Senhor só há uma maneira de nos apresentarmos despidos de nós mesmos. É onde o Senhor, Deus, é onde vamos dizer, Deus, limpa meu coração, converte esse conhecimento em sabedoria, para que quando eu estiver com as pessoas, que eu tenha o senso de justiça que o Senhor está volvendo, e quando eu vejo as pessoas aí delante de mim, eu não venho perder tempo, eu venho ministrar a palavra do Senhor. Se vou comprar o pão, eu tenho a oportunidade de descer, liberar uma palavra para uma pessoa. Eu estou ao mercado, eu tenho acesso a pessoas, e muitas vezes estou aí passivo. Isso é sabedoria do Senhor, aplicar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E para cerrar
essa parte de Santiago que me ha confrontado muitíssimo. Todas as vezes que nós outros estivermos em uma circunstância, em um momento, recuerda, essa circunstância ela está generando paz, está generando amabilidade, está generando transformação para a glória do Senhor. Amém, pero está espiritualizando muito as coisas sim, porque já está muito superficial. Estamos aí resgatando a espiritualidade, porque sem santidade nadie verá a Deus. E não há maneira de sermos santos sem a santidade. Não há maneira. Porque todas as vezes que eu querer aplicar minha vontade, meus desejos, eu vou recordar. Sim, eu puedo todas as coisas. Não é pecado isso, não é proibido isso, pero me conviene. Vá reflejar a Cristo, vá expressar o amor de Cristo através das pessoas. Eu vou manifestar o Deus a qual eu digo que sirvo. As pessoas quando mirar hacia mim, eles vão querer ler o Cristo e eles vão encontrar esse Cristo em minha vida através de meu comportamento na calle, dentro de minha casa, em meu trabalho, aonde quer que eu vá. Deus vai encontrar em mim sabedoria. Ele quando mirasse a mim, ele vai se ver em mim. Queria abrir com vocês também em Mateus 7, que diz assim: Jesus compara ao sábio como quem escute as suas palavras e las põe em prática, construindo sua casa sobre arena. A diferença entre ambas se revela quando chegam as tormentas, comprovando seu fundamento. Jesus ele foi muito claro, muito claro. Se nós outros fundamentamos nossa vida em nosso conhecimento, que é nosso intelecto, mente, vontade e emoção, se nós outros fundamentamos nossa vida apenas em el conhecimento, quando a tormenta venir, quando a adversidade chegar, quando as lutas nos alcançar, certamente seremos incrédulos. Será inevitável um comportamento de pessoas naturais. Se nós outros não alicerçarmos nossa vida, nossa casa, tudo que temos, tudo que somos, se nós outros não alicerçarmos em ele fundamento que é a palavra do Senhor, que é a sabedoria, que vai descortinar toda mentira, que vai descortinar toda falácia, toda como se diz, toda ilusão, tudo aquilo que não é fundamento para permanecermos firmes no Senhor, seremos alcançados pela destruição. Jesus compara ao sábio como quem escute a palavra do Senhor. E eu vou abrir um parênteses aí dentro, que o Senhor me ha recordado. Muitos de nós outros escutamos a voz do Senhor. Verdade que sim. Muitos de nós outros na caminhada, passando algumas circunstâncias, escutamos a voz do Senhor, dizendo, não hagas isto, ou haga isso agora, ou deixa de fazer isto, ou mira, ora para essa pessoa, ou vá a essa casa e leva o alimento, ou tu vas a bendecir financeiramente essa pessoa, ou não sei. Muitas das vezes nós outros escutamos a voz do Senhor, pero também muitas das vezes não obedecemos. O Senhor nessa manhã nos invita a praticar a palavra dele com uma sabedoria completa, de escutar e obedecer sua palavra. Quando eu vou escutando o Senhor dizendo que tenho que fazer e vou aplicando, vou pondo em prática essas coisas, nós outros vamos caminhando de um nível raso a um nível mais profundo na presença do Senhor. Todas as vezes que eu corro a palavra do Senhor, escuto sua voz e pongo em prática e aplico essa palavra em minha vida, Deus transforma minha vida e eu vou permitir que Ele faça isso. Meu querido, não se vai enganar.
verás a transformação do Senhor, que quando tu fores abrir a boca, as pessoas vão ver, de verdade has cambiado. De verdade eu escuto Deus falando através de ti. De verdade eu vejo em tua atitude, as obras que tu haces, eu vejo Jesus. É fácil? Não, não lo é. É um estilo de vida. Eu me rindo e o Senhor se levanta. Eu me rindo e a sabedoria se manifesta. Eu me rindo e o Senhor me transforma. Todos os dias. É um estilo de vida. E de uma forma muito sencilla, a aplicação de toda essa palavra, de Mateus, de Santiago, a verdadeira sabedoria não reside só em escutar as palavras de Jesus, como eu disse anterior, senão em aplicá-las em nossas vidas diárias. Essa aplicação prática é o que distingue ao homem sábio do insensato. A sabedoria implica em ação e transformação personal. Como eu disse, empieza em mim. As pessoas, quando leem minha vida, minhas atitudes, elas têm que ler a Cristo. É dia a dia, é uma disciplina diária. E mientras eu sou transformado, permito que a palavra do Senhor me genere sabedoria em meu comportamento, que eu flua na palavra do Senhor, eu vou alcançar pessoas. Eu vou trazer luz em las tinieblas das pessoas. Se nós leemos toda a Bíblia, sempre ao final a gente diz: eu quero ter a força de Sansão. Eu quero ser sábio como o rei Salomão. Eu quero permanecer fiel como ele Job. Eu quero ser como Davi. Eu quero ser como... Não, esto ou aquello. E tu? Quem quer ser como tu? Quem? A la luz da palavra, todos esses, não estou falando de perfeição, solamente ha tenido um homem nessa terra perfeito, que é o Senhor. Pero dentro de isso, muitas vezes queremos ser como essas pessoas aí fora que estão em la mídia. Pero quem quer ser como nós outros? Como tu? De verdade estamos expressando, refletindo Jesus dia a dia. As pessoas quedam constrangidas cerca de nós outros, porque ali está a presença, a paz, a benignidade do Senhor. Essa palavra ministrou muito em meu coração, meus irmãos. O Senhor hoje nos invita a assumir a responsabilidade de buscar sabedoria. Em este mundo, temos muitíssimas aflições todos os dias em alguma área de nossa vida. Pero sabe, sabedoria é de eu confiar, trazer em minha memória aquilo que me dá esperança. Trazer a memória que aqui nessa terra eu estou de passagem. E esse processo, esse passagem, é obrigatório, o processo de transformação. É obrigatório de eu permanecer firme no Senhor, buscar de sua palavra, renunciar muitas vezes coisas tão legítimas como quedar aí durante todo o dia delante de uma tele e cerrar isto, desconectar e buscar do Senhor, buscar comer de Deus. Sabe, eu sair hacia afuera, permitir que a gente me veja para que elas possam ter a oportunidade de conhecer a Jesus e que não seja necessário Jesus ter que aparecer aí fora, porque nós outros cristianos criamos um globo aí e nos ponemos dentro. Sabe, o Senhor nos chama a aplicarmos a palavra do Senhor. O Senhor nos chama, sabe, como igreja. O Senhor tem esse clamor dia a dia, tem crescido em meu coração. Irmãos, eu sei outro dia eu tomei uma atitude de cessar todas as vozes das pessoas que eu admirava como pastores, maestros. Eu he deixado de seguir toda esta gente e fui a fazer uma análise de quem era Mamie,
sem essas vozes. Porque eu estava llena de conhecimento, mas muitas coisas estavam entrando em choque. Minha realidade, muitas vezes, era outra coisa. Eu falava muito, pero eu, quando mirava meu comportamento, eu dizia, pero não ha sido isso que eu he aplicado. E eu fui buscar do Senhor, e o Senhor diz, me ha dado essa direção, isso é algo meu, ¿vale? E eu deixei de escutar toda esta gente. E disse, corri minha Bíblia de papel outra vez, deixei de ler a Bíblia em el móvel, e corri, Deus, Tu eres el mismo ayer, hoy y es eternamente. Eu sei quem Tu eres. Não há maneira de negar-te a Ti, porque eu te conosco não só de ouvir falar, pero mis ojos já te contemplou, eu já experimentei milagros do Senhor, pero me sinto como se eu estivesse desubicada. E o Senhor começou a falar em minha vida, de uma maneira única. Quando eu decidi não só escutar, mas obedecer, buscar a sabedoria que é venido do Senhor, eu encontrei paz. Sabe? Eu encontrei direção. Porque estamos acostumados a enchufar algo para nos distrair e nos llenar disso. E aí, quando vamos para a palavra de Deus, eu corro aí mal e porcamente aí, com a internet encendida. Eu estou lendo o versículo atualizado. Opa, aí eu me distraio e vejo a atualização do YouTube. Aí estou lendo lá, pero minha amiga me ha mandado mensagem. Eu estou lendo, pero não, minha hija me chamou, futuramente mis netos, pero não. Deus não necessita de nossas migalhas de tempo. Somos nós outros que necessitamos desesperadamente da presença do Senhor. E quando eu entendi isso, eu disse, Senhor, da mesma maneira que Tu has usado Paulo, Timóteo, Débora, Priscila, Átila, todos esses, Tu podes usar a mim. E comecei a pedir, Deus, habla comigo de uma maneira específica. E sabe de uma coisa? Deus ha cambiado minha mesa. Deus ha cambiado meus relacionamentos. E outro dia eu falava com a pastora Ana Jimena de Colômbia. Tem outra cultura, outra forma de pensar. Estávamos em um momento de oração. Mientras orávamos, compartia o pão aí, falando com o Senhor, um texto. Hermanos, parecia que estávamos sentadas juntas, em la mesma mesa, e tínhamos lido o mesmo texto, porque mientras eu parava de falar, ela dava continuidade. Mientras eu falava com a outra pastora, a gente compartilhando o mesmo Espírito, Deus, eu estava aqui fazendo caminhada, e eu estava fazendo esta oração, Mimi. Sabe? É isto que o Senhor nos chama. Não basta de eu conhecer de todo, se não aplico nada, ou solamente o que me convém. Nessa manhã, eu queria que de verdade dessemos uma resposta ao Senhor. Andrea, pode tocar para nós outros? Esta palavra que conecta de Mateus, ela faz uma reflexão. Quem somos nós outros? Quem eres tu quando hablas? Jesus de verdade está rebosando em nossas vidas. Jesus de verdade está sendo expresso em nossas vidas. Há sabedoria em mim hablar, em meu comportamento, em meu relacionamento. Há sabedoria quando eu busco de Deus de verdade. La roca é Cristo. Por isso que eu he dado o tema la sabedoria, la roca. ¿Por quê?
Não há sabedoria sem um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu não vou lograr ter sabedoria se eu vou a Deus como vou a um supermercado, corro o que me dá na gana e chego a minha casa e guardo tudo na despensa e só vou utilizar quando me recuerdo que necessito ou tenho hambre de algo. Deus não é um supermercado. Todas as vezes que temos esse comportamento, reflete o comportamento de um homem, de uma mulher insensata. Todas as vezes que eu vou a Deus, como vou no supermercado, corro o que quero, e chego a minha casa e pongo a despensa, e só vou correr esses ingredientes quando eu me desejo, quando me dá na gana, eu não vou crescer em sabedoria, porque a sabedoria ela é desenvolvida com um relacionamento, desarrollada por um comportamento de intimidade com o Senhor. O conhecimento é bendição, é necessário, pero é fundamental o conhecimento com a sabedoria. Se eu me quedo simplesmente com o conhecimento, me vai matar. Se eu me quedo simplesmente todos os dias lendo, escutando, lendo, e não aplico, primeiramente em mim, eu não vou responder ao Senhor. Eu vou permanecer uma pessoa, a mesma que fui ayer, quizás pior, porque a letra mata. Então, se todos os dias eu vou morrendo em qualidades, em habilidades que o Senhor me ha dado, se todos os dias eu vou simplesmente transbordando de conhecimento e não aplicando, buscando a sabedoria, eu estou me auto-saboteando. Estou fazendo um suicídio. Por quê? Porque o Senhor disse em tua palavra que Ele nos renueva a cada manhã. Dia a dia, de pouquito a pouquito, o Senhor nos renueva. Através de sua palavra, que é a sabedoria. Não posso correr a palavra de Deus e aplicar só o que me convém. Eu tenho que correr a palavra de Deus e aplicar onde necessito eu. Deus, traz luz em mis tinieblas. Cierre tus olhos nesta hora. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que pueda esquadrinhar nosso coração nesta manhã e hacermos de homens e mulheres insensatos para mulheres e homens sábios, que transborde a palavra do Senhor, que viva a vida ordinária, pelo transbordante da sabedoria de Deus. Não necessitamos ser super nada, não necessitamos ser perfeitos em nada, pero necessitamos ser excelentes naquilo que o Senhor nos põe delante de nós outros. Devemos buscar do Senhor todos os dias. Há uma disciplina de mentalidade, de comportamento todos os dias. A palavra do Senhor disse que Ele trabalha até a hora. Por quê? Porque dia a dia está obrando em nós outros. E muitas vezes nós outros não queremos sacrifício, não queremos cambiar de atitude, pero sim queremos lograr coisas novas, pero haciendo lo mesmo é incoerente. Nessa manhã, que o Senhor pueda llenar-nos de sabedoria, que o Senhor pueda fazer com que nosso espírito clame por Ele. Oh Espírito Santo de Deus, nessa manhã eu te pido a Ti, Senhor, nos hace homens, mulheres sábios, pessoas que vivem a palavra do Senhor, que aplicam a palavra do Senhor nas coisas mais sencillas, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nos hace, Senhor, pessoas distintas que transbordem o amor, a benignidade, a pureza, a mansidão. Senhor, que sejamos homens e mulheres de fé, homens e mulheres bíblicos, homens e mulheres do Evangelho,
Que, Senhor, podamos empezar dentro de nossos hogares, para que assim, de dentro para fora, podamos alcançar pessoas para o Senhor. Bendecimos, Senhor, cada pessoa que está aqui e aqueles que vão, Deus, assistir depois. Declaramos la bendição em seus hogares, que o Espírito de sabedoria pode inundar suas casas, suas vidas, traindo transformação. Te pedimos, Espírito de Deus, que haja salvação em esta cidade, que haja salvação em este país. Nós outros proclamamos que Valência é uma cidade que rebosa sabedoria da parte do Senhor. Nós outros declaramos que todas essas igrejas serão impactadas por a sabedoria que vem do Senhor. É o que nós outros te pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Padre, e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo todos os dias, em nome de Jesus. Deus te bendiga.